Na caminhada da fé, a oração se ergue como uma coluna fundamental, um elo vital entre o homem e o divino. É através dela que expressamos nossas esperanças, nossos medos e nossos anseios diante do Altíssimo. Hoje, mergulharemos nas profundezas da oração através das palavras do pastor Odair Gomes, que nos conduzirá à passagem inspiradora de Daniel 10:11. E diz: estando Daniel prostrado em humilhação, em rogos, em lágrimas e em oração, o anjo do Senhor chegou, bateu nas costas de Daniel e disse: Daniel, homem muito desejado, eu vim por causa das tuas palavras. Neste relato bíblico, somos transportados para um momento crucial na vida do profeta Daniel, onde sua oração é mais do que um simples clamor, é um ato de entrega total diante de Deus. É um momento em que as cortinas do céu parecem se abrir, revelando os mistérios divinos aos olhos atentos de Daniel. E já fazia 21 dias, Deus ficou em pé no seu trono, porque Daniel está ainda com o rosto no chão, prostrado em rogos, em oração, em humilhação e em jejum. E Deus... Prepare-se para ser inspirado, desafiado e transformado, enquanto exploramos juntos a poderosa conexão entre a oração fervorosa e a intervenção sobrenatural de Deus. Permita que suas mentes se abram e seus corações se disponham a receber a mensagem que está prestes a ser proclamada. Pois assim como Daniel, estamos prestes a entrar em um lugar de comunhão profunda com o nosso Pai Celestial. Sem mais delongas, convido você a se juntar a nós nesta jornada de fé e oração, guiada pelas palavras poderosas do pastor Odair Gomes, enquanto mergulhamos na oração de Daniel. Amém? Daniel capítulo 10, versículo 11. Quem já encontrou diz amém. Vamos ler. Presta atenção. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Amém. Levanta a sua mão e oremos ao Senhor outra vez. Ou levanta a sua Bíblia como queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Deus está presente esta noite. Ele quer fazer milagres na sua vida. Todos dando glória, glória, glória a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, fala conosco através da sua palavra, Senhor. Dai-me graça, unção e sabedoria. Renova o meu entendimento. Eu nada sou, nada tenho, nada posso, Deus. Mas posso dizer, Senhor, uma coisa: posso todas as coisas com o Senhor que me fortalece. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que a sua glória, que o seu poder, que a sua unção, que a sua virtude seja conosco, aleluia. Que o seu Espírito Santo possa ser conosco, aleluia. Fala, Senhor, conosco através da sua santa palavra, porque a sua palavra é poderosa, aleluia. Oh Deus poderoso, aleluia. Confirma, Senhor Jesus Cristo, a unção divina do seu Espírito em nossas vidas, aleluia. Amém. Você que tem lugar para sentar, tome o seu assento em o nome de Jesus. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Está muito bom, mas Jesus merece melhor. Mais palmas para louvar a Jesus. Amados, eu queria que vocês voltassem a sua atenção aqui para frente. Presta atenção.
por alguns minutos em nome do Senhor Jesus. Evita conversar e fica andando para lá e para cá para não tirar a atenção de ninguém. Eu quero trazer uma palavra bastante simples, mas bastante objetiva, não é verdade? Vamos pedir ao Senhor para renovar os nossos entendimentos, para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para conosco. O texto que eu estou usando para a base da nossa mensagem esta noite é um texto bastante conhecido. Fala sobre os 21 dias de Daniel. Queridos irmãos, Daniel, como Ezequiel, era um cativeiro judaico na Babilônia. Ele era de descendência real devido à sua classe e à sua bela aparência, e ele foi educado para servir no palácio. Na atmosfera contaminada de uma corte oriental, ele vivia uma vida de singular piedade e testemunho espiritual. A Bíblia fala que mesmo lá na Babilônia, Daniel era fiel e nele não se achava vício algum e nem culpa. O livro de Daniel, queridos irmãos, é a introdução indispensável à profecia do Novo Testamento, cujos temas são: primeiro, a apostasia na igreja; segundo, a manifestação do homem do pecado; terceiro, a grande tribulação; quarto, a volta do Filho do Homem; quinto, a ressurreição e os juízos. Mas nós podemos observar que Daniel é notavelmente o profeta do tempo dos gentios. Isso fica claro no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 21 e no versículo 24, vocês podem conferir depois. A sua visão abrange todo o curso do governo gentílico, até o seu fim catastrófico e o estabelecimento do reino messiânico. De maneira que, se você for ler o livro de Daniel, você vai ver outra coisa. Você vai ver que o livro de Daniel, ele tem 4 divisões. Na primeira parte nós vemos a introdução, e na introdução nós vemos a história pessoal de Daniel, desde a conquista de Jerusalém, no 2º ano de Nabucodonosor. Na segunda parte do livro nós vemos as visões de Nabucodonosor e seus resultados. Na terceira parte do livro nós vemos a história pessoal de Daniel sobre o rei Belsazar e Dário. Na quarta parte do livro nós vemos as visões de Daniel. O livro de Daniel é um livro belíssimo, é um livro maravilhoso. Nós devemos ter disposição para ler e meditar no livro de Daniel. Queridos, vivendo num ambiente difícil, com costumes diferentes, cultura que não coincidia com seus princípios, era exatamente para Daniel ter uma grande dificuldade de ser fiel a Deus. Mas mesmo vivendo naquele ambiente difícil, cujos costumes não coincidiam com os seus princípios, a Bíblia diz que Daniel, ele era fiel a Deus, e nele não havia vício e nem culpa alguma, e continuamente ele orava a Deus, nosso Pai. Aleluia. Para o verdadeiro cristão, não há ambiente difícil que venha dificultar a sua vida espiritual ou dele ser fiel a Deus. Para o cristão verdadeiro, em qualquer ambiente, ele é fiel a Deus, ele tem uma vida consagrada diante de Deus, ele é de oração e ele prova que é verdadeiramente um cristão regenerado e salvo. A Bíblia Sagrada afirma, queridos irmãos, que Daniel, no texto em foco, nós lemos que Daniel
ele se humilhava, orava e jejuava. E quando Daniel estava em oração, se humilhando, orando e jejuando, de repente chegou o anjo do Senhor e disse, estando Daniel prostrado em humilhação, em rogos, em lágrimas e em oração, o anjo do Senhor chegou, bateu nas costas de Daniel e disse, Daniel, homem muito desejado, eu vim por causa das tuas palavras. A Bíblia Sagrada afirma dizendo que quando o anjo chegou, tocou em Daniel e falou com Daniel, Daniel tremeu, Daniel estremeceu com aquela visão. Irmãos, hoje em dia a gente observa crentes todo momento vendo anjo de Deus. Tem crente que toda hora vê anjo de Deus, toda hora tem visão de anjo, mas você nunca vê ele tremendo e tremendo diante do anjo, diante da visão. Parece uma coisa mais natural, queridos irmãos. Todas as vezes que o anjo apareceu para alguém no Velho Testamento ou no Novo Testamento, esta pessoa, por mais fiel que era a Deus, tremeu diante da visão. Hoje em dia, crente toda hora vê anjo, eu não sei que anjo que é, ele vê com a maior naturalidade. Queridos, quando o anjo aparece para você, é algo tremendo. É algo tremendo. Quando você vê o céu aberto e o anjo descer, o anjo para na sua frente e fala com você, você treme. Você treme, você treme. Daniel tremeu. E se o anjo aparecer para você aqui hoje, você vai tremer e vai glorificar o nome do Senhor. Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia Sagrada, no texto em foco, diz que Daniel se humilhava, orava e jejuava. Sabe por quê, irmão? Um dos motivos porque Daniel jejuava, orava e se humilhava diante de Deus naquela época é porque os samaritanos tinham levantado uma perseguição contra os judeus que estavam construindo ou reconstruindo o templo em Jerusalém, e eles tinham conseguido um decreto da parte do rei para que a obra parasse. Foi um dos motivos que levou Daniel a orar, a se humilhar e a jejuar na presença de Deus. Os samaritanos haviam levantado uma grande perseguição contra os judeus que estavam reconstruindo o templo em Jerusalém e tinham conseguido um decreto da parte do rei para que aquela obra parasse. E Daniel sabia que aquela obra não podia parar. Daniel, sabendo que a obra não podia parar, ele se curvou diante de Deus, prostrado em humilhação, em oração, em jejum e em rogos. Ele buscava uma resposta de Deus, e a resposta veio para Daniel. Queridos, quando nós buscamos a resposta de Deus em rogos, em jejum, em lágrimas e em humilhação, Deus envia logo a resposta. A obra não podia parar, Daniel sabia disso. Oh, queridos irmãos, o diabo tem se levantado com grande fúria nos nossos dias para que esta obra pare, para que não haja mais pastores pregando e evangelizando, para que a igreja pare, para que as portas das igrejas evangélicas fechem, para que o evangelho paralise, para que não haja mais conversão de almas, salvação de vidas. O diabo tem se levantado com grande fúria para fechar as portas da evangelização mundial. Mas se esta igreja, a exemplo de Daniel, prostrar em rogos, em humilhação, em oração e em jejum, as portas não vão fechar, mas vão escancarar. O evangelho continuará sendo pregado. Almas e almas e almas continuarão a se rendendo aos pés de Jesus. Olha, segundo o que nós entendemos aqui na Bíblia Sagrada, Daniel prevaleceu em oração até receber as respostas.
Querido, ou seja, até receber a resposta. Meus amados irmãos, muitos crentes oram até estarem perto da resposta, mas quando está perto de receber a resposta, ele desanima, ele termina cedo demais antes de receber a resposta. Daniel não, no caso de Daniel foi diferente, ele orou até receber a resposta. Muitos oram até estar perto de receber a resposta, e quando está perto de receber a resposta, para de orar, e aí perde a resposta. É como um homem que começou a cavar um poço, e ele queria chegar na veia d'água, e ele foi cavando aquele poço, foi cavando, cavou 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 21 metros, e ele não chegava na veia d'água. Quando ele tinha cavado 21 metros, ele desanimou e disse: não, eu já cavei até aqui e não encontrei veia d'água, eu vou parar por aqui, porque perdi a esperança. E ele parou de cavar quando havia cavado até o 21º metro, sendo que a veia d'água estava a 20 centímetros abaixo. Se ele cava mais 20 centímetros, ele tinha chegado numa grande, tremenda e maravilhosa veia d'água. É assim com muitos crentes que oram até estarem perto da resposta, e quando a resposta está a alguns centímetros, ele perde a esperança, ele perde a fé, ele termina cedo demais e acaba não recebendo a resposta tão sonhada, tão esperada. Queridos irmãos, o Senhor quer nos ensinar aqui esta noite a orarmos até recebermos a resposta. Jesus contou a parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer em Lucas 18. Esse é o dever do crente que almeja a resposta de Deus. Deve orar e ele não desfalece na luta, na dor, na tribulação, na oposição, na dificuldade. Ele não desfalece, ele ora até receber a resposta. Daniel orou, e ele orou até receber a resposta. Queridos irmãos, o grande desejo de Deus é que o crente ore. Daniel, em oração, era um homem muito amado, era um homem muito desejado. Queridos, Deus chama a atenção do universo aquele que está orando. Daniel, em oração, é um homem amado. Daniel, em oração, é um homem muito desejado. O anjo chega para ele e diz: Daniel, você está prostrado em humilhação, em roubos, em oração e em jejum. Levanta, porque eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. O Senhor vem por causa de você. O Senhor vem por causa das tuas palavras. O Senhor vem por causa das nossas orações. Olha, e quando o anjo chegou para Daniel, estando ele prostrado em humilhação, em roubos e em oração, o anjo disse algo para Daniel que nos chama muito a atenção. O anjo diz: Daniel, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a se humilhar, a orar e a jejuar, são ouvidas as tuas palavras. Olha, queridos, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar, a se humilhar e a jejuar, são ouvidas as suas palavras. Mas, queridos, como é que a oração de Daniel foi ouvida desde o primeiro dia, se já fazia 21 dias que ele estava em oração, e naqueles 21 dias a resposta ainda não havia chegado? Mas quando o anjo chegou no fim dos 21 dias de oração, o anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a orar, a se humilhar e a jejuar, são ouvidas as tuas palavras. Mas a resposta veio só no 21º dia. Desde o primeiro dia a oração foi ouvida, mas a resposta só veio no 21º dia. Queridos irmãos, o segredo da demora encontra-se no versículo de número 13. O segredo da demora da resposta, que demorou 21 dias,
dias, encontra-se no versículo de número 13, quando o anjo fala: desde o primeiro dia foi ouvida, e eu fui enviado a trazer a resposta. Mas olha, Daniel, o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eu queria passar, e ele não deixava eu passar, até que o Senhor Deus, lá das alturas, viu a grande guerra, viu que eu queria passar, e já fazia 21 dias, e o príncipe do reino da Pérsia não permitia. Eis que o Senhor enviou Miguel, e Miguel desceu e me ajudou nesta batalha, e eu passei, e estou aqui por causa das tuas palavras. Declama lá baixai, declama lá manai. Levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Você observa bem que a oração foi ouvida desde o primeiro dia. E desde o primeiro dia Deus chamou um anjo. E aquele anjo foi o anjo Gabriel. Por que Deus chamou Gabriel? Porque Gabriel é o anjo da comunicação, é o anjo mensageiro. Irmãos, lá no céu tem o ministro da guerra e tem o ministro da comunicação. O ministro da comunicação é Gabriel, é o anjo da comunicação, é o anjo mensageiro. O ministro da guerra é Miguel. Miguel é anjo de guerra, mas Gabriel é anjo de comunicação. E Deus enviou Gabriel para levar a resposta, para comunicar a Daniel que ali estava a resposta enviada de Deus. Mas quando Gabriel desceu para entregar a resposta a Daniel, desde o primeiro dia, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente dele e disse: aqui você não passa. Onde é que você vai? Eu vou levar a resposta para o servo do meu Deus, Daniel, que está orando. E o príncipe do reino da Pérsia disse: você não passa, porque ele não pode receber a resposta. E Gabriel diz: eu tenho que passar porque Deus me enviou. Mas o príncipe do reino da Pérsia disse: você não passa porque eu não deixo. E Gabriel disse: eu tenho que passar porque Daniel está orando. E ele disse: não, você não vai passar porque eu não vou deixar. E ficou aquela história lá: eu passo, não passa, eu passo, não passa. E aquilo durou 21 dias e não passava mesmo. Gabriel não passava mesmo, sabe por quê? Porque Gabriel não é anjo de guerra, Gabriel é anjo mensageiro, é anjo de comunicação. Eu passo, não passo, eu passo, não passo, não passava mesmo. E já fazia 21 dias. Deus ficou em pé no seu trono, porque Daniel está ainda com o rosto no chão, prostrado em rogos, em oração, em humilhação e em jejum. E Deus vê aquela história lá embaixo, lá de cima. Deus vê: eu passo, não passo, eu passo, não passo. Vou levar a resposta para Daniel: não vai porque eu não deixo. E já fazia 21 dias. Deus ficou em pé no seu trono e Deus disse: Miguel! E Miguel disse: eis-me aqui, Senhor. Olha, Miguel, se ficar aquela história lá, eu passo, não passo, Gabriel nunca vai passar, porque Gabriel não é anjo de guerra, Gabriel é anjo de comunicação. Tira a sua espada, Miguel. Miguel desembainhou a espada. Desce lá, Miguel, e acaba com aquela história de passo e não passo. Vai lá! Aleluia! Meus irmãos, Miguel pegou a sua espada, queridos irmãos. Eu imagino assim: Miguel pegou a sua espada e desceu como se fosse uma flecha. E chegou Miguel, e estava aquela história lá: Gabriel, eu tenho que passar. Mas o príncipe do reino da Pérsia dizia: você não passa que eu não deixo. Aí Miguel chegou. A gente pensa dessa forma. Miguel chegou e disse assim: Gabriel, dá licença um pouquinho. Dá licença, deixa comigo, o negócio agora é comigo. Essa história de passo não passo, você vai ficar aqui a vida toda e você não vai passar. Cadê sua espada? Eu não tenho. Você não tem espada porque você não é anjo de guerra, mas eu sou de guerra, aqui está a minha espada. Deixa essa história comigo, encosta aí, Gabriel. Encosta aí, deixa comigo essa batalha que eu resolvo. Deus me mandou aqui para te ajudar. Eu vou resolver essa parada aqui, Gabriel. E Miguel falou com o príncipe do reino da Pérsia: Gabriel vai passar. E ele disse: não passa. Miguel falou: ele passa. O príncipe do reino da Pérsia disse: não passa porque eu não deixo. E Gabriel falou: ele passa.
E o príncipe do reino da Pérsia: não passa porque eu não deixo. Ah, você não deixa não, você conhece essa espada aqui, ó. Então vamos lá, pá, pá, pá. Mas irmão, foi espada para todo lado. Enquanto isso, Gabriel passou com a mensagem e chegou e foi até onde estava Daniel, o príncipe do reino da Pérsia, mas levou uma surra naquele dia que ele nunca havia levado na vida dele. E ele encostou para lá e Miguel falou: Gabriel, pode passar. Aí Gabriel foi lá. Aí foi quando Gabriel chegou e disse: Daniel, desde o primeiro dia as suas orações foram ouvidas. Mas por que demorou 21 dias? Porque o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias e eu não conseguia passar. Mas o Senhor enviou Miguel, e Miguel desceu e tomou frente da batalha. E eu estou aqui, Daniel, por causa das tuas palavras. Oh, aleluia! Levanta a mão e glorifique o nome de Jesus. Aqui está a sua resposta. Oh, queridos irmãos, quantas vezes nós falamos, achamos e pensamos que a nossa resposta está demorando a vir, que a nossa resposta não chega. Mas pode ter certeza, ela está a caminho. Ela está a caminho. Ela está a caminho. São nuvens negras de demônios no ar, tentando impedir a nossa resposta de chegar. Mas ela está a caminho, irmã. Pode ter certeza disso. Glorifica a Deus porque a sua resposta está a caminho. Glorifica a Deus porque a sua resposta está chegando. Dê glória! Oh, aleluia! Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Nós podemos notar aqui 4 pontos importantes. 4 pontos importantes. Quem era esse príncipe do reino da Pérsia? Queridos, esse príncipe não era rei ou qualquer oficial da terra, porque o anjo não podia vencê-lo sem o auxílio do arcanjo Miguel. Ele não era rei e nenhum outro oficial da terra. Se fosse, o anjo Gabriel teria vencido facilmente, mas o anjo Gabriel não pôde vencê-lo sem o auxílio do arcanjo Miguel. Era Satanás que estava ali para impedir a resposta de Daniel. Você já pensou quantos demônios o chefe dos demônios coloca para impedir cada oração de um filho de Deus? Mas pode ter certeza, se for necessário, Deus enviará Miguel com a espada na mão. Deus enviará Miguel com a espada na mão para jogar por terra toda sorte de demônio. Em segundo lugar, nós podemos observar que como Deus tem anjos, Satanás também os tem. Deus tem seus anjos, e os anjos de Deus estão a serviço de Deus. Satanás também tem seus anjos que estão a serviço dele. Cuidado com os anjos do diabo. Cuidado com os anjos do diabo nessa terra que estão a serviço do diabo. Mas tenha certeza, se necessário for, Deus enviará Miguel. O anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica o santo nome de Jesus. Outra coisa que nós podemos observar aqui, em terceiro lugar, os filhos de Deus têm de lutar não contra homens visíveis,
e sim contra as hostes de anjos iníquos, contra espíritos malignos, invisíveis, que infestam a atmosfera terrestre. É contra esses seres invisíveis que os filhos de Deus têm de lutar. Queridos, essas potestades do ar, segundo está registrado na carta aos Efésios 6:12, são chefiadas por Satanás, contra as quais nós temos as armaduras de Deus, descrita em Efésios 6:12. Significa dizer que o cristão precisa estar sempre equipado das armaduras de Deus para batalhar contra essas potestades do ar chefiadas por Satanás. E muitas vezes nós nos achamos fracos, debilitados, incapazes, incompetentes e etc. Mas eu repito, não se preocupe, porque se você tem comunhão com Deus e é fiel a Deus, se necessário for, Miguel descerá para te ajudar nesta batalha. Você será vencedor. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Outra coisa que nós podemos observar, em quarto lugar, não se pode vencer esses seres invisíveis com armas carnais. Isso quer dizer que não adianta empregar arma de fogo, espada de aço, gases asfixiantes ou bombas atômicas. Nós ganharemos a vitória com a palavra de Deus, ganharemos a vitória com oração, ganharemos a vitória com jejum, ganharemos a vitória nos humilhando na presença de Deus, ganharemos a vitória com as armaduras de Deus. Devemos pedir ao Senhor para nos equipar com as suas armaduras. Queridos irmãos, para Daniel receber a resposta, o anjo tão poderoso e tão glorioso teve que lutar contra um anjo de Satanás, que só pôde ser vencido com o auxílio do arcanjo Miguel. Significa, queridos irmãos, que nós sozinhos, quem somos nós para vencer sozinhos? Quem somos nós para vencer sozinho? Quem somos nós para vencer esta batalha sozinho? Nós dependemos de Deus, dependemos do Senhor. E quando nós reconhecemos isso, que dependemos de Deus, é aí que nós colocamos o nosso rosto no pó, nos curvamos em oração, em humilhação, em rogos, em lágrimas e em clamor a Deus. Quando o crente não faz isso, quando o crente não ora, quando o crente não jejua, quando o crente não consagra, quando o crente não vem para a igreja, não faz as campanhas devidas e necessárias, significa dizer que o crente está pensando que ele é competente para vencer essa batalha sozinho. Ele acha que é autossuficiente, é autocompetente e pode vencer sozinho. Se engana quando você pensa que é capaz de vencer sozinho, sem oração, sem jejum, sem humilhação diante de Deus. Querido, o diabo é sagaz, o diabo é terrível, o diabo é astuto. Ai de nós se não fora a misericórdia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Se curve na presença de Deus, se humilha na presença de Deus, prostra-se diante de Deus em oração e rogos, e você terá a vitória de Deus. Olha, irmãos, assim como Israel tinha um anjo da guarda da parte de Deus, o reino mundial da Pérsia tinha o seu anjo diabólico da guarda, e esse estava determinado a não deixar Daniel receber a resposta da sua oração. Há demônios infestados nessa atmosfera terrestre, e eles estão determinados a não deixar o crente levar uma vida de oração. E se o crente for de oração, ele determina-se a impedir de que o crente receba a resposta da sua oração. Mas, queridos irmãos, tenha certeza, se o Senhor está contigo, se o Senhor está conosco, se o Senhor é com esta igreja, se o Senhor é com esses crentes aqui,
Não há demônio que vá impedir a sua oração e a sua resposta. Não há. Aleluia. A Bíblia é clara. Daniel não tinha vício. No versículo de número 4 do capítulo 6, se não me falha a memória, no versículo 4 do capítulo 6 afirma isso: nele não se achava vício, nem culpa, ele era fiel, e ele era conhecido como homem fiel, sem vício e sem culpa. Quem olhava para Daniel dizia: é um homem fiel a Deus. Quando o rei viu que havia assinado a determinação dele ser lançado na cova do leão, na cova dos leões, o rei temeu e disse: acho que eu estou perdido, porque eu determinei que esse Daniel seja lançado na cova dos leões, e esse homem é homem de Deus. Tanto é que quando ele foi lançado na cova dos leões, o rei ficou triste. Mesmo tendo ele autorizado, ele não comeu e não dormiu. E no outro dia a primeira coisa que ele fez foi correr lá na cova dos leões. E com esperança de que Deus, a quem Daniel servia, havia livrado Daniel, do lado de fora ele gritou: ei Daniel, porventura o seu Deus pode te livrar? Porque ele sabia que Daniel era fiel a Deus, e que o Deus a quem Daniel era fiel ia livrar Daniel. Daniel era conhecido como homem de Deus, como homem fiel. Aleluia. Queridos, nós podemos conhecer os discípulos de Zenon pelos seus sonhos de apatia e infelicidade. Podemos conhecer os discípulos de Maomé pelo seu maometismo. Podemos conhecer os discípulos dos escribas por suas tradições e exposições à lei. Podemos conhecer os discípulos dos fariseus pelo seu formalismo e pela sua hipocrisia. Podemos conhecer os discípulos dos essênios pelo zelo extremo de guardar o sábado. Podemos conhecer os discípulos dos saduceus pela negação da providência de Deus e descrença na ressurreição. Mas eu quero dizer algo para vocês: os discípulos de Jesus Cristo não são conhecidos pelos seus milagres. Os discípulos de Jesus Cristo não são conhecidos pelos seus sermões. Os discípulos de Jesus Cristo não são conhecidos pela igreja que frequenta. Os discípulos de Jesus não são conhecidos pelo pastor que tem, pelo cartão de dízimo, pela quantidade de dízimo ou de oferta que dá na igreja. Os discípulos de Jesus Cristo não são conhecidos pela carteirinha de membro que tem. Os discípulos de Jesus Cristo são conhecidos pela luz da oração, da santificação, da humilhação, da consagração, da perseverança, da fé e da santidade na presença de Deus. Se você é um homem fiel, é uma mulher fiel, é uma moça fiel de oração, que está constantemente na presença de Deus, e você é fiel a uma luz que brilha na sua vida, como aquela luz que brilhava na vida de Daniel. E quando alguém olhar para você, vai ver algo diferente em você, como quando alguém olhava para Daniel e via algo diferente em Daniel. Via em Daniel qualificações de um verdadeiro cristão. É assim que o mundo tem que olhar para o crente e ver no crente qualificações de um verdadeiro cristão. Quando o mundo olha para você, o que é que o mundo vê em você? Quando os teus amigos olham para você, o que é que eles veem em você? Quando as tuas colegas olham para você, o que é que elas veem em você?
Quando você anda por aí a sós, o que é que o mundo vê em você? Como é que você é conhecido por aí? Daniel era conhecido como um homem de Deus. E você tem que ser conhecida como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, como pastor, como obreiro, como profeta de Deus. Você tem que ser conhecido como um verdadeiro cidadão do céu. Aleluia! Daniel, em oração, era um homem muito desejado e muito amado. Oh, Daniel, levanta. Tu és um homem muito amado, muito desejado. Eu vim, Daniel, por causa das tuas palavras. Aqui está a resposta de Deus para você. Não foi fácil, Daniel. Desde o primeiro dia foi ouvida as tuas palavras e respondida as tuas orações. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Mas eis que o Senhor Deus enviou o arcanjo Miguel, o anjo de guerra, e ele veio e derrotou o príncipe do reino da Pérsia. E é por isso que eu estou aqui, Daniel, por causa das tuas palavras. O Senhor vem por causa das tuas palavras. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Que Deus o abençoe. Oh, levanta a mão e glorifique a este Deus. Desse lado aqui, levanta a mão de glória. Agora é momento de glorificar a este Deus. Aí atrás, levanta a mão de glória, irmão. Levanta a mão de glória. Fica em pé glorificando o Senhor. Daniel se humilhava, prostrado em oração e em rogos e lágrimas diante de Deus. Venha aqui à frente, você que quer chorar um pouquinho comigo aqui. Venha em nome do Senhor. Não demore não. Venha aqui, você que quer chorar um pouquinho comigo aqui. Fica em pé diante do altar. Fica em pé diante do altar. Pelo menos alguns minutinhos aqui de rogos, de lágrimas, de adoração. Venha em nome de Jesus. Venha, não se apresse em sair da presença de Deus. Não levante e saia agora não. Não levante e saia agora não. Venha se humilhar um pouquinho na presença de Deus, como Daniel se humilhou na presença de Deus. Venha você que quer chorar um pouquinho comigo aqui diante do altar do Senhor. Isto, venha depressa, venha glorificando a Deus. Ande clama lá, baixai, ande clama lá. Oh, aleluia, Deus. Deus, tu és maravilhoso, Deus. Senhor, tem misericórdia dos teus filhos. Tem misericórdia de mim, de nós, de todos da sua igreja. Levanta a sua mão. Se você quer orar aí onde você está, fique em pé, pelo menos levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Chore na presença de Deus. Se Deus tocar na fonte das suas lágrimas, chore na presença dele. Levanta a mão, comece a glorificar a Deus agora em oração. Isso, comece a glorificar a Deus em oração. Eu quero ouvir agora a igreja glorificando, todos dando glória, glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, Deus maravilhoso e santo. Ori clama la base, Ele clama la malabá, oh Deus querido, Deus poderoso, tenha misericórdia, Senhor, tenha compaixão. Manifesta a sua glória aqui agora, Senhor. Manifesta o seu poder, Senhor. Manifesta o dom do seu Espírito Santo aqui agora. Senhor, enche a sua igreja aqui agora. Enche de poder, de graça, de unção, de glória e de virtude, Senhor. Tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia. Manifesta o seu poder divino e sobrenatural. Oh Deus querido, oh Deus maravilhoso, santo. Enche, Senhor, enche a sua igreja, enche a sua igreja, enche, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vai operando agora, Senhor Jesus. Olha a sua igreja em oração, Senhor. Olha a sua igreja em oração, Senhor. Olha o seu povo em súplicas, em oração, meu Pai. Tenha compaixão, tenha misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Enche, meu Deus,
Enche, enche, enche. Vai enchendo agora. Vai enchendo agora. Vai enchendo a sua igreja. Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Vai enchendo os seus filhos. Vai enchendo a sua igreja. Vai enchendo a sua igreja. Aleluia. 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 Enche, Jesus, enche, enche, glorifica, receba, receba a unção de Deus, receba, receba a unção de Deus, receba, receba. Oh Espírito Santo de Deus, e palabalabá, vai enchendo Jesus, vai enchendo Jesus. Vai renovando vidas, vai renovando lares, vai renovando, vai restaurando, vai manifestando a sua glória divina, a sua glória sobrenatural. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Senhor. Oh Deus querido, oh Deus maravilhoso, enche a sua igreja, meu Deus, enche a sua igreja, Senhor, da virtude do seu Espírito, Senhor, da unção do seu Espírito, Senhor, enche a sua igreja querida. Oh Senhor de toda glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus, glória, 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 glória a Deus. Renova, Senhor, renova, batiza com fogo, batiza com fogo, batiza com fogo, batiza com fogo. Batiza com fogo, batiza com fogo e com o seu Espírito, batiza com fogo e com o seu Espírito, Senhor, Deus poderoso e santo. Senhor, dai-nos força, Senhor, dai-nos força, Senhor, dai-nos força, Senhor. Senhor, levanta aqueles que se encontram caídos. Está escrito em tuas palavras que o Senhor esforça ao cansado e multiplica as forças, meu Deus, daqueles que não têm nenhum vigor. Oh meu Deus querido, oh meu Deus poderoso e santo, levanta, levanta, levanta os que se encontram caídos, meu Deus. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias ao nome santo do Senhor, glórias ao nome santo do Senhor. Jesus querido, Jesus maravilhoso, aos que estão buscando agora o batismo no Espírito Santo, batiza agora, Senhor, Espírito Santo e com fogo, dai os dons do seu Espírito, Senhor, dai os dons do seu Espírito, Senhor, dai os dons do seu Espírito, Senhor, dai, meu Deus querido, os dons mais excelentes do seu Espírito Santo, Senhor. Oh Pai querido e amado, prepara-nos, meu Deus, para o grande e supremo dia do arrebatamento da igreja, Senhor. Santifica-nos na verdade, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Santifica os seus filhos, santifica a sua igreja, santifica o seu povo, santifica, Senhor.
Deus querido, Deus maravilhoso e santo, vai enchendo, Senhor, a nossa alma de gozo, a nossa alma de prazer. Senhor, Senhor, sem lenha o fogo se apagará. É verdade, não deixa que a chama do fogo do seu Espírito venha se apagar das nossas vidas, Senhor. Nós queremos manter acesa esta chama, meu Pai. Oh, aleluia, Jesus. Enche, Senhor, enche os seus filhos agora. Enche a sua igreja querida, vai enchendo de unção, 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 aleluia, enche no seu espírito, aleluia, Deus poderoso. Aleluia, 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 Senhor, aleluia, aleluia, Espírito Santo, aleluia. Isso, Jesus, vai enchendo, Senhor, enche este vaso, enche este vaso, enche este vaso, Jesus, enche este vaso. Enche este vaso, Senhor. Enche da sua glória. Enche da sua glória. Faz descer a sua glória, Senhor. Faz descer a sua glória. Oh, a glória descerá. Aleluia. Faz descer a sua glória, Senhor. Aleluia. 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 Faz descer a sua glória, Deus. Faz, Jesus, descer a sua glória. Oh, aleluia. Oh, Deus, aleluia. Oh, aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo és tu, Senhor. Tu és santo, 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 santo. Santifica-nos, santifica-nos, santifica-nos na verdade. A sua palavra, Deus, é a verdade. Oh, glória, aleluia, glória, aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Em pé, levante as mãos, pega um na mão do outro, pega na mão da pessoa que está ao seu lado, e a glória descerá, sem lenha o fogo se apagará. Levante as mãos unidas. Levante as mãos unidas. Se pegar fogo em você, não se preocupe. A glória descerá. A glória descerá. A glória descerá. Sem lenha o fogo se apagará. Levante as mãos unidas e glorifiquem.
Pense Gospel, anunciando Jesus.